Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus pela salvação que Ele nos dá, que provoca dentro de nós uma alegria permanente, permanente. E quando acontece uma interrupção dessa alegria, quando a alegria não existe mais, a alegria que eu me refiro é a alegria da salvação, é porque tem problema aí e a pessoa está na rota da morte. O rei Davi, em dado momento da sua oração, disse: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele sabia, ele tinha experimentado a salvação, a alegria da salvação divina. Ele tinha sentido gozo, profundo gozo da alegria da salvação. Mas o pecado dele fê-lo perder essa alegria. Ele estava, ao contrário disso, ele estava acuado, amuado, triste. Era rei, tinha um reino nas mãos, era poderoso, era rico, era forte, mas o seu interior estava podre, podre, paupérrimo, por conta do seu pecado. Você sabe que o pecado aprisiona o pecador. O pecado tem os olhos do diabo no pecador. Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, que havia dado a vitória a Israel sobre os filisteus e havia matado o gigante apenas com uma pedra. Mas agora ele estava sendo massacrado, moído por causa do seu pecado. O seu pecado neutralizou completamente a alegria da sua salvação. E isso tem acontecido com muitas pessoas que me ouvem agora. Você que está me ouvindo agora e que não tem mais aquele sabor, não sente mais o sabor da sua salvação. Sabe, eu todos os dias agradeço a Deus pela minha salvação. Puxa, não há nada mais precioso na minha vida do que a minha salvação. Eu louvo e agradeço a Deus por ela. Às vezes fico pensando quantas vezes estive na rota da morte, mas pela misericórdia de Deus fomos livres. E hoje, enquanto eu falo com você nesse momento, eu sinto gozo na alma pela alegria que Ele me deu da salvação. Você sabe que a alegria que nós sentimos da nossa salvação é um primeiro amor também. Mostra o primeiro amor. E é tão gostoso a gente viver em paz. É claro que do lado de fora é guerra, são problemas, dificuldades, são lutas constantes, mas o nosso interior, eu pessoalmente falo do meu interior, puxa vida, é paz, sossego, tranquilidade. Agora eu entendo porque o próprio rei Davi disse: levas-me
pelas águas profundas, mas a minha alma está sossegada. O Senhor me leva para os pastos verdejantes. E esses pastos verdejantes não são nada, não diz nada com respeito à coisa física, mas diz com respeito à espiritual. Quer dizer, a sua alma vive num pasto verdejante. Sua alma vive no constante amor e alegria no Espírito Santo. Quando Davi perdeu isso, por conta do seu pecado, ele diz: ó Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me. Ele estava triste. Ele estava abatido. Ele estava moado. Não tinha nada, nem ninguém, neste mundo que pudesse alegrá-lo. Ele estava abatido. O jovem que havia abatido o gigante, agora estava abatido por um pecado. Que talvez seja o seu caso, minha amiga e meu amigo ouvinte. Talvez por um prazer, por um momento de prazer, por um breve momento de prazer, você jogou fora a alegria da sua salvação. Quer dizer, você desrespeitou a Deus, você desrespeitou aquilo que Ele havia lhe dado. Você não temeu na hora que o diabo lhe sugeriu o prazer, você não pensou, você não raciocinou, você aceitou imediatamente satisfazer a sua carne, o seu corpo, e deixar de lado o seu espírito. Você prezou mais o ouro do que o altar. Você deu mais valor ao ouro do que o altar. Você sabe o que eu estou falando. Quem é incrédulo não entende essa linguagem, mas você que já esteve na fé, que já teve a alegria da salvação, sabe do que eu estou falando. Você agora, nesse instante, talvez você esteja em pleno jejum de Daniel, mas por que ainda não voltou a alegria da salvação? Hein? Por quê? Você pergunta, por quê, bispo? Porque eu ainda estou em amargura. Porque a minha alma continua em amargura. Eu tenho ido na igreja, eu tenho feito o jejum de Daniel, eu tenho feito tudo, mas não sei o que está faltando. Você sabe por que Davi pediu a Deus para lhe restituir a alegria da sua salvação? Porque ele estava em pecado. Ele não havia confessado. Ele não havia colocado no altar de Deus a sua vida. Então, enquanto não há perdão, não há salvação. Enquanto não há perdão, não há alegria da salvação. E somente quando perdoamos, ou somos perdoados, ou os dois perdoamos e somos perdoados, é que a alegria da salvação retorna. E não adianta a gente querer se justificar. Não adianta a gente querer dizer, mas eu não tive culpa, fulano é culpado, fulano fez isso. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. E não tem ninguém. A gente não pode jogar a culpa no diabo. O diabo é que é culpado. Não.
Você sabia o que estava fazendo. E você preferiu dar vazão ao seu desejo carnal do que propriamente a vontade do Espírito Santo. E você foi avisada. Você foi avisado. Você foi avisado. A sua consciência doía. Você foi para a cama sabendo que estava fazendo. O diabo não lhe empurrou. O diabo não lhe pegou nos braços e colocou você lá. Foi você que foi com as suas próprias pernas. E agora você diz, por que eu não tenho alegria da salvação? Por que eu perdi? Você perdeu porque você pecou. E continua triste porque você não se arrependeu. Você não se arrependeu. E enquanto não houver arrependimento sincero, não há perdão. Às vezes a pessoa tem um sentimento de remorso e não um sentimento de arrependimento. Remorso foi o que Judas Iscariotes teve. Ele sentiu remorso de ter traído Jesus. Mesmo assim, ele botou uma corda no pescoço e se enforcou. Por quê? Porque o remorso é uma atitude do sentimento, do coração. O arrependimento já é uma atitude de fé. Porque quando a gente se arrepende, a primeira coisa, quando a gente se arrepende, é deixar o pecado. A gente vira as costas para o pecado. Então eu me arrependi de um determinado pecado, então eu virei as costas para ele. Eu virei as costas para ele. E passei a odiá-lo. Passei a odiá-lo. Quer dizer, a pessoa, quando se arrepende, ela vê que é o pecado que está impedindo da sua alegria, da alegria da sua salvação. Ela vê o pecado, é o primeiro passo. Segundo, ela abandona o pecado, ela vira as costas para o pecado. E em terceiro lugar, ela odeia o pecado. Isso que se chama arrependimento. Arrependimento é um ato de fé, pura fé, que a pessoa toma em relação a Deus. Ela não está fazendo aquilo para agradar o pastor, o fulano, o beltrano, o cicrano, ninguém. Ela está fazendo aquilo para agradar a Deus. Então ela está mostrando com essa atitude que ela teme a Deus. Ela teme a Deus. Davi pediu e foi atendido, porque se arrependeu. Ele teve restituída a alegria da sua salvação. Mas e você? É bonito a gente ouvir a história de Davi. Mas mais bonito é ver a nossa história sendo reconstituída, a nossa alegria sendo restabelecida. Essa alegria da salvação divina é o Espírito Santo que nos dá. Não é a igreja, não é o pastor, não é ninguém. É o próprio Deus. Nem anjo faz isso. É o próprio Deus, é a ação do Espírito Santo. Ele restitui a alegria da salvação para aqueles que se arrependem definitivamente, que se arrependem sinceramente dos seus pecados e se lançam 100% nas suas mãos. Pois é assim, minha amiga, meu amigo ouvinte, que muitas pessoas estão sendo restauradas nesse jejum de Daniel. Mas existe muita gente, muito mais pessoas estão por aí às tontas. Muitas são as pessoas que estão vivendo por viver,
com os seus olhos tristes, abatidos, por conta da sua alma estar em profunda agonia pela falta da alegria da salvação. E nada alegra a alma de uma pessoa que está em profunda tristeza da alma. Não adianta carros importados, dinheiro, joia, juventude, beleza, força, vigor. Nada disso adianta. É como o próprio Senhor Deus diz: aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Em me conhecer. Quer dizer, não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Quer dizer, em ter a salvação. E você, minha amiga, meu amigo, que me ouve neste momento, o que você vai fazer? Você concorda comigo? Você diz amém aí dentro de si. Mas se você não se arrepende dos seus pecados ou pecado, então, o que vai adiantar você concordar comigo? Você quer a restituição da sua alegria? A alegria da salvação? Então, arrepende-se agora. Agora. Determine dentro de você: vou deixar essa vida, vou deixar esse erro, vou abandonar. Eu sei que eu vou sofrer, eu vou sacrificar esse pecado. Eu vou matá-lo. Eu vou destruí-lo. Eu vou voltar para Deus. Aí sim, quando você der um passo na direção do Altíssimo, Ele vem correndo na sua direção para restituir a alegria da sua salvação. Você quer isso agora? Então vamos orar. Prepare-se nesse momento. Procure um lugarzinho aí, às escondidas. Procure um lugar bem afastado de tudo e de todos. E vamos orar juntos. Porque se você for comigo neste momento, no altar, oferecer a sua vida, de joelhos, quando você se levantar, você vai manifestar sua alegria, porque o Espírito de Deus vai ao seu encontro também. Meu Senhor, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença neste momento, meu Pai. Sabemos que o Teu Espírito nos assiste neste momento. Não importa onde essa criatura esteja, mas o Teu Espírito nos une, nos junta, de forma que em espírito eu me faço presente ao seu lado e ela se faz presente ao meu lado.
estamos juntos e misturados na mesma fé, no mesmo propósito e diante do único e verdadeiro Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Agora mesmo, meu Pai, enquanto nós falamos contigo, há choro de agonia, de tristeza, pelos pecados cometidos, pelos erros cometidos, pelas transgressões da tua palavra. Então, neste instante, meu Senhor, venha em socorro dessa criatura. Impõe tuas poderosas mãos sobre ela, meu Pai. Porque o Senhor não tem prazer na morte, nem do perverso. Sim, o Senhor não tem prazer nem na morte do perverso, quanto mais dessa criatura que estava indo tão bem na fé e caiu. E tem estado caída até hoje, até agora. Venha ao encontro dela, meu Senhor, e restitui-lhe a alegria. Restitui a alegria da salvação para ela. Como tu também fizeste com Davi e comigo também. O Senhor é misericordioso. Eu posso falar que o Senhor é cheio de compaixão, de misericórdia. É justo, perfeitamente justo. Mas nem por isso deixa o pecador arrependido de lado, porque a misericórdia do Senhor o alcança. Por conta da fé que o Senhor mesmo nos dá para restituir-nos, ó Deus, diante de Ti. Ó soberano de Israel, desça sobre essa criatura, sobre esse local de pranto, sobre esta criatura arrependida, e resgata-a desse inferno que ela tem vivido. Minha amiga, meu amigo, agora mesmo, o Espírito do Altíssimo desce sobre você. Só porque você se arrependeu. Só porque você se voltou para Ele. Não é porque você merece. Não. Mas por causa da fé que você esboça agora, neste momento, de abandonar a vida errada para começar, a partir desse momento, uma vida certa, correta. Pois então tenha sua consciência lavada neste momento. Tenha o seu coração limpo, lavado no sangue do Senhor Jesus. Seja livre. Livre dessa tristeza, dessa agonia que tem estado com você. Seja livre agora. Seja salvo. Em o nome do Senhor Jesus, seja liberto. Seja liberta. Agora mesmo, a compaixão do Altíssimo abraça o seu ser. E você é livre desse tormento. Só porque você confessa e deixa o seu pecado. Receba
os favores do Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, você que recebeu o perdão, você que teve a alegria restituída da sua salvação, então ponha-se de pé e dê graças a Deus e comece a viver uma nova vida a partir de agora. E se você puder, dê o seu testemunho, o testemunho do que Deus acabou de fazer na sua vida neste momento, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.